Olá, amigos. Hoje, 9 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos estudando o Apocalipse de João. E eu já começo a aula de hoje falando da revolta dos Macabeus. Vou contar uma história para vocês. Ano 175 a.C., a Síria passou a ser governada pelo rei Antíoco Epífanes, ou Epifânio, ou Antíoco IV. É a mesma pessoa. Ano 175. Acontece que a Síria dominava também outros povos, como é o caso de Israel. Israel estava sob o domínio da Síria. Pois bem, passaram-se alguns anos e no ano 168, Antíoco resolve entrar em Jerusalém com seu exército e decreta o seguinte. Eu vou ler para vocês o que se encontra no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1, a partir do versículo de número 54. Eu vou ler até o 57. Diz o seguinte: Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar dos holocaustos, e também foram construídos altares nas cidades de Judá, que ficavam nas vizinhanças, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, que lhes caiu nas mãos, eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Pois bem, o rei Antíoco decretou o seguinte: a partir de agora, vocês, judeus, estão proibidos de lerem a Bíblia de vocês, de adorarem o Deus de vocês, de fazerem circuncisão, de fazerem sacrifícios aqui no templo de vocês. A partir de agora, vocês vão adorar o Deus que eu vou impor para vocês. A partir de agora, será feito o sacrifício da forma e com o animal que eu vou determinar para vocês. A partir de agora, tudo vai mudar. A cultura de vocês, a cultura vai mudar. Vocês não adorarão mais o Deus de vocês. Vocês não vão poder mais ler as Escrituras. Caso eu encontre alguma Bíblia, alguma Escritura na casa de vocês, vocês serão mortos. Então imagine aí. Foi um tempo de aflição, um tempo de perseguição, foi um tempo de dor, de sofrimento, e também um tempo de revolta. É o que vai acontecer. O período que ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. Alguns teólogos estudiosos das profecias até veem nas visões de Daniel, ou seja, muitos teólogos acreditam que Daniel, ali no capítulo 8 de Daniel, ele tem uma visão e ele vê esse momento aqui da história de Israel. Então aqui se cumpre, é o cumprimento daquela visão, segundo aí alguns teólogos que estudam as profecias. Pois bem, aconteceu isso no ano 168. Um ano depois, um sacerdote que se chamava Matatias, no ano 167, ele chama os seus 5 filhos, João, Simão, Judas Macabeu, Eleazar e Jonatas. Então ele chama, convoca os seus 5 filhos, e ali eles decidem não aceitarem mais aquela situação. Eles vão chamar homens, vão formar um exército e vão para a batalha, vão resistir.
Eles não vão abrir mão da fé, da cultura, da língua, dos costumes. Não querem perder a identidade. O que vai acontecer? A revolta dos macabeus. Eles vão para a batalha, eles vão resistir. Acontece que vamos ver aqui também o surgimento de uma literatura, a literatura apocalíptica. Eles vão pegar o quê? Textos do Antigo Testamento, imagens do Antigo Testamento, eles vão pegar números, eles vão pegar as histórias, eles vão dar um significado àquelas imagens, àqueles números, aquelas histórias, e eles vão criar uma espécie de linguagem, uma linguagem simbólica, uma linguagem cifrada, uma espécie de código para poderem se comunicar, sem que o opressor entendesse. Caso aquela literatura chegasse às mãos do exército, de algum soldado, ou mesmo do rei, eles não entendessem o que eles estavam ali conversando. Então, a linguagem apocalíptica, nós vamos ver agora, indo para os anos 95, 96 depois de Cristo, 60 anos depois da morte de Jesus, a mesma coisa. O povo de Deus, os cristãos, em um período de perseguição por parte do Império Romano, por ordem do imperador. Então vai acontecer a mesma coisa. João vai para a ilha de Pátimos, lá ele recebe de Jesus a mensagem, e o que ele vai fazer? Por meio da literatura, veja só, ele vai usar agora a literatura apocalíptica, ele vai pegar a literatura e vai enviar a mensagem por meio da literatura apocalíptica. É o que chamamos de Apocalipse. Ele vai pegar a literatura apocalíptica e vai, por meio dela, enviar a mensagem de Jesus. Por quê? Primeiro porque ele vai enviar para pessoas que conheciam muito bem as imagens, os números, a história do Antigo Testamento. Eu falei nos vídeos anteriores que os primeiros cristãos, pelo menos a maioria, pelo que sabemos, a maioria dos cristãos eram os judeus messiânicos, os judeus que criam que Jesus era o Messias. E aí eles conheciam muito bem o Antigo Testamento e eles conheciam muito bem a literatura apocalíptica. Então, por isso que João envia a mensagem, escreve a mensagem de Jesus, usando a literatura apocalíptica, para que eles pudessem entender, através da literatura, eles denunciariam o opressor, eles articulariam a resistência e eles faziam também uma declaração, a declaração de fé deles.